protocolo com tirzepatida. O que é tirzepatida? Talvez tem gente que está aqui que não sabe, é Monjaro, né? O Monjaro, ele é o nome da medicação patenteada. Então, Monjaro é o nome da medicação patenteada. Até, inclusive, essa semana teve um rolo todo com uma farmácia, né, com um médico. Por quê? Porque foram lá dizendo que ele estava falsificando. E não, ele trabalha com a tirzepatida. No Brasil, é liberado pela Anvisa e liberado pelo governo brasileiro a manipulação de tirzepatida importada. Então, essas farmácias de manipulação que manipulam a tirzepatida, ela não é manipulada aqui. Ela é fracionada aqui no Brasil, ela é importada. É um ativo que é importado e fracionado no Brasil, que é o mesmo princípio ativo do Monjaro, tá? A tirzepatida é o mesmo princípio ativo do Monjaro. Perfeito? Para vocês entenderem essa diferença. E quem pode prescrever essa medicação? Porque ela é uma medicação. Ela não é um suplemento, ela não é uma reposição, não, ela é uma medicação que tem sido muito utilizada nos últimos tempos. E ela pode ser prescrita por médicos ou por cirurgiões dentistas. É claro que o cirurgião dentista, ele precisa estar dentro do CID de doenças obstrutivas do sono, que é ronco. Então, o cirurgião dentista, ele entraria nesse universo da tirzepatida no auxílio de pacientes que têm doenças obstrutivas do sono. E o médico, ele pode prescrever de forma metabólica, anti-inflamatória, com várias funções que essa medicação tem. Inclusive, aí eu trago sobre as parcerias. Riusa, mas eu sou uma enfermeira, eu sou um outro profissional, sou uma nutricionista, e eu tenho paciente para essa medicação. Então, aqui é o momento onde a gente sempre usa aquela frase, seja Rio, né? Seja Rio e faça parcerias com outros colegas, né? Que hoje a gente tem a flexibilidade do atendimento online. Então, sim, gente, é importante fazer parceria, vale a pena, tá? Fazer parceria com profissionais médicos, porque você tem o paciente, tá? Você tem lá o paciente, então eu tenho o paciente e usa. E aquele colega, ele vai fazer a consulta e te ajudar na prescrição. E o que que você fica? Você fica ali com a suplementação que esse paciente vai precisar, que você vai ver aqui, né? Você fica com acompanhamento, com várias outras coisas. Então, nós precisamos ter essa noção que dá sim para todos os profissionais crescerem e crescerem juntos, porque a gente chama isso de algo equipe multidisciplinar. Eu sei que tem médicos aqui que são alunos nossos. Todos os médicos que estão aqui, que são alunos nossos, eu vou depois pedir, né, para a equipe, de alguma forma, vocês colocarem o contato de vocês, porque daí nós vamos, quando nós tivermos ali a nosso encontro, a gente disponibilizar o telefone de vocês. Eu vi que tem o doutor Eduardo aí, para que vocês possam trabalhar com essas parcerias. Então, aqui, abram a mente e sejam Rio, tá? Por que que eu falo assim que é importante? Gente, é muito melhor a gente fazer parceria e ganhar juntos do que acontecer o quê? Pacientes usar medicação de forma clandestina, sozinho, sem orientação nenhuma, e se tornar isso uma forma perigosa, tá? Então, por isso que eu venho nessa aula realmente abrir a cabeça de vocês e mostrar, assim, que existe um caminho à frente. E o que é essa tirzepatida? Essa tirzepatida, né, ela é um modulador duplo dos receptores GLP-1 e GIP. Já vou explicar o que é isso. Ela controla a glicose, ela controla o apetite, o metabolismo energético. E o objetivo? Emagrecimento seguro e reprogramação metabólica. Só que, atualmente, está indo muito mais do que esse objetivo de emagrecimento. Nós temos pacientes que têm resistência à insulina. Às vezes é um paciente que não precisa emagrecer. Eu digo isso porque a gente tem uma paciente aqui, né, no nosso grupo, que ela é uma paciente que ela não precisa emagrecer mais, ela já é magra. Só que ela tem uma resistência à insulina absurda, que faz com que isso altere todo o seu metabolismo. Então, para você entender que não é só para a obesidade. Hoje, pacientes que têm é, lipedema, pacientes que têm inflamações, pacientes que são diabéticos podem utilizar, paciente que é diabético tipo 2, paciente que é diabético tipo 1, porque além de fazer o papel de emagrecimento, ela tem outros comportamentos em doses diferentes. Então, conforme cada dose que se usa da tirzepatida, conforme cada dose que se usa dessa medicação, ela vai ter uma ação diferente no organismo. Então, tem pessoas que podem não emagrecer, tá? Tem pessoas que podem não emagrecer, mas conseguem regular a glicose. Perfeito? Entendam que ela tem esses comportamentos. O que é a GIP e GLP-1? São hormônios intestinais. Então, GIP e GLP-1 são hormônios lá do intestino, produzidos naturalmente pelo corpo, e eles fazem parte das chamadas incretinas, um grupo de hormônios liberados pelo intestino logo após a alimentação. Então, quando a gente termina de comer, logo após a nossa alimentação, esse hormônio ele passa a ser liberado e ele tem uma função essencial de ajudar o corpo a lidar com essa glicose. Então, a função especial da tirzepatida é ajudar o corpo a lidar com essa glicose e controlar esse apetite. Porque tem pessoas que ela já está tão viciada numa alimentação e num paladar, naquele paladar infantil, que ela come de uma forma viciante. Ela come por um paladar infantil de forma viciante. E isso é algo para que a gente tenha consciência que o paciente ele vai ter essa melhora, ele tem uma resposta sobre isso.
Então é muito bom a gente poder mudar um pouco o paladar. Esse paciente não consegue se alimentar com doces, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter náusea, ele vai precisar de alimentos mais naturais. Então isso é algo muito bacana dessa medicação. Estão gostando dessas informações? Me diga aí se vocês estão gostando. Ó, tem algo legal, uma aluna, ó, dizia assim, ó, eu não emagreci nada. Pode acontecer do paciente não emagrecer nada? Pode. Pode acontecer devido à dose, pode acontecer devido a outras doenças metabólicas, pode acontecer devido à falta de nutrientes. Então vocês vão ver mais à frente que eu vou estar mostrando para vocês, vou estar falando do quê, tá? Eu vou estar falando de pacientes que estão extremamente inflamados e têm um receptor contaminado. O receptor tá sujo. Às vezes tá sujo de metais pesados, às vezes esse receptor tá sujo de xenoestrógenos. Então, não é só sobre tirzepatida. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou tomar medicação para emagrecer. A gente tem vários casos aqui que chegam para nós de pacientes que não emagreceram. De alunos perguntar, doutora, esse paciente não emagreceu, eu já tô com 5 miligramas, 7,5 miligramas, e nada do paciente emagrecer. Aí, quando a gente vai olhar, o paciente está lotado de metais pesados. Então, nós temos que ter essa consciência também que eu preciso fazer essa limpeza nesse paciente. Então, a GLP-1, esse hormônio produzido no intestino, GLP-1, ele é um glucagon-like, ele é um peptídeo do glucagon. Então, ele é produzido principalmente no intestino delgado e atua em várias áreas do organismo. As funções principais do GLP-1, aumenta a liberação de insulina pelo pâncreas, por isso que às vezes falam assim, ah, mas a tirzepatida ou o Mounjaro pode aumentar o risco de pancreatite. Mas quem que é o paciente que pode desenvolver pancreatite? Um paciente que está inflamado ou um paciente que ingere bebidas alcoólicas, tá? Então, esse não é um paciente indicado, mas só quando a glicose está alta. Então, se a glicose está normal, ela não vai estimular a produção de insulina. Então, ele tem um comportamento inteligente, tá? Diminui o glucagon, que é o hormônio, um outro hormônio, o hormônio que aumenta a glicose no sangue, né, para você não ter tontura, para não ter hipoglicemia, para não desmaiar. Essa é a função do glucagon. E retarda o esvaziamento gástrico. Então ele começa a deixar esse esvaziamento gástrico mais lento, fazendo com que a comida fique mais tempo no estômago e a pessoa tem sensação de saciedade. Riusa tem pessoas que arrota podre, ovo chocado ali, podre, tá? Tem gente que arrota podre. Por quê? Porque está se alimentando de comidas erradas. Está se alimentando do que não deveria. E são pacientes que muitas vezes estão com já, antes de iniciar, ele já apresenta uma desbiose intestinal. Ou ele tem SIBO, ou ele tem SIFO. O que que é isso? Ou ele apresenta bactérias no intestino, ou ele apresenta fungos a nível de intestino. Para vocês verem como tem todo um processo aí, né? Que a gente pode ajudar esse paciente. E vocês são aptos para isso. Eu trouxe esse conteúdo para mostrar assim, ó, você é capaz. E não vai ser uma modinha. A tirzepatida e o Mounjaro não é uma modinha. É algo que veio para ficar. E a tendência é que nós tenhamos uma população cada vez mais consciente e em busca de um emagrecimento, tá? Reduz o apetite diretamente no cérebro, tá? No hipotálamo, e melhora o controle glicêmico após as refeições. Quando a gente fala que reduz o apetite diretamente no cérebro, eu tenho que trazer algo para vocês aqui. O Mounjaro, ele também faz uma pequena depressão a nível emocional. Então, um paciente, às vezes, que já tem uma tendência ali a um comportamento depressivo, a gente tem que, às vezes, mexer numa suplementação, por exemplo, de ácido fólico, que é o metilfolato, mexer numa suplementação de metilcobalamina, ajustar, porque essa medicação, ela causa ali uma bad, sabe aquela sensação, como se eu potencializasse um pouquinho a sensação depressiva nas primeiras semanas, ou quando faz ajuste das doses. E eu pude vivenciar isso muito de perto aqui, com os pacientes que eu tenho visto e acompanhado, que têm tomado, e dentro da minha própria família com quem faz uso, tá? Melhora o controle glicêmico após as refeições, e isso é maravilhoso porque a gente reduz a glicada, né, que é a hemoglobina glicada, aonde impacta ali na oxigenação, no cansaço. Então, sim, essa medicação, ela melhora a disposição. Riusa melhora a disposição? Sim, melhora a disposição, melhora a energia e é simplesmente fantástico. Em resumo, controla a fome e baixa a glicose de forma inteligente. A GIP, nós falamos do GLP-1. A GIP também é produzida no intestino, principalmente no duodeno. E a função principal da GIP é estimular a secreção de insulina após a alimentação. Então, ela melhora a sensibilidade à insulina nos tecidos, ela vai lá e facilita essa sensibilidade nos receptores, atua na captação de gordura pelo tecido adiposo, então ela melhora também a captação de gordura, uma função natural do corpo. Então, a maioria dos pacientes que toma Mounjaro e faz uma alimentação com boas proteínas, ele faz uma pequena cetose metabólica. E isso é o quê? Maior queima de gordura, tá? Uma maior queima de gordura e menos perda de massa magra. Por isso que é muito importante você ter esse ajuste da alimentação e incentivar o paciente a fazer atividade física. Porque sim, gente, é mudança de hábito. Não é algo para o paciente se tornar dependente disso para a vida inteira, mas é algo para ser, inicialmente, um incentivo para ele entrar nesses novos hábitos e nessa mudança de vida. Em combinação com a GLP-1, ajuda a modular o apetite,
E ele funciona como um reforço para o sistema de controle de glicose. Então, os dois controlam a glicose, os dois controlam o apetite, tá? Por que que eles são tão importantes? Porque sem GIP e sem GLP-1 não funciona bem o corpo. Então, quando a gente tem um organismo que não funciona bem o hormônio GIP e GLP-1, o que que acontece? É aquela pessoa que tem fome, mesmo saciada, ela tem fome. Porque quanto mais glicose no sangue, mais sensação de fome eu tenho. Sabe quando a pessoa come um pão francês? Ela vai sentir fome mais rápido, porque eu tenho picos de glicose ali acontecendo. Passa a armazenar mais gordura, controle pior da glicose, tem picos glicêmicos e insulinêmicos pós-prandiais, pós-alimentação, eles têm muito pico pós-alimentação, e pode desenvolver resistência à insulina. Então, o que nós temos hoje é uma geração, tá? Uma geração de pessoas, adultos, jovens, crianças, que têm resistência à insulina por péssimos hábitos alimentares. Consumo excessivo, tá? Consumo excessivo de alimentação com ultraprocessados, perfeito? Como a tirzepatida entra nisso? Ela é um agonista duplo, tá? Tanto da GIP e GLP-1, ou seja, ela imita os dois hormônios ao mesmo tempo, ela faz uma imitação. Por isso tem um efeito tão intenso em saciedade, controle da glicose e emagrecimento. Para vocês entenderem, assim, ó, quando a gente consome hormônios como testosterona, estradiol, progesterona, gente, eles não são igual, eles são parecidos, ao máximo parecidos com os hormônios que nós temos no nosso corpo. Quando nós tomamos Puran, então a tirzepatida, ela vem com o mesmo comportamento. Ela é extremamente parecida, ela imita os dois hormônios do nosso corpo, que por algum motivo se tornou lento na produção. E esse motivo foi pelo estilo de vida desse paciente. Pelo estilo de vida, por falta de atividade física e todo o estilo de vida. Então, a função da tirzepatida é imitar os hormônios que nós produzimos no intestino. Que nós produzimos. Da mesma forma que a testosterona, que o estradiol, que a progesterona, para vocês entenderem um pouco mais desse universo. Porque quando eu falo de testosterona, é algo mais comum para vocês. Ah, ele usa, mas causa câncer, isso, aquilo, outro. Gente, teve uma pesquisa. É claro que a gente precisa de mais anos. Mas se a gente olha, né, para a testosterona, para o estradiol, para os outros imitadores de hormônios, a gente viu que nós temos muito mais benefício a longo prazo do que malefício. Então é muito melhor eu ter um paciente magro e com doenças metabólicas controladas do que eu ter um paciente gordo e com doenças metabólicas descontroladas, tá? E aí a gente sabe que nós vamos ter uma redução da compulsão e da melhora metabólica. É como ativar as duas chaves que controlam a fome e a glicose no cenário perfeito. Aonde a tirzepatida atua? No cérebro, reduz a fome e aumenta a saciedade, lá no hipotálamo. No intestino e no estômago, retardando o esvaziamento gástrico. No pâncreas, estimulando a liberação de insulina e reduzindo o glucagon. E no fígado e no tecido adiposo, favorecendo a queima de gordura visceral. Então, você, enquanto profissional de saúde, você tem que saber essas informações para orientar o seu paciente. Então, se você é meu aluno, você tem que saber isso para orientar o paciente e para suplementar esse paciente, que é o que nós vamos falar logo em seguida. Nós vamos falar das suplementações que esse paciente vai precisar. E como eu sempre digo para vocês, esse é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu falo muito para os meus alunos, é um caminho sem volta. Então é mais fácil nós nos aproximarmos desse caminho, estar apoiando esse paciente e fazer com ele protocolos de suplementação, ajudar esse paciente a passar por essa fase, né, ajudar na conscientização, explicando esse paciente, ou até mesmo tendo na nossa clínica, através de quem pode prescrever, né, médicos ou cirurgiões dentistas, e vocês poderem fazer esse apoio e montar protocolos para os pacientes de vocês. Qual que é o benefício que a gente tem? Redução de 15 a 20% do peso corporal, e isso aqui depende muito. Tem paciente que pode chegar numa redução de 30% do peso corporal, dependendo do quanto ele está esforçado e motivado para trabalhar, né, na sua saúde. Melhora da resistência à insulina e glicemia, redução da gordura visceral e hepática. Gente, a gente está falando de gordura visceral. Isso aqui aumenta o risco cardiovascular. Se eu tiver algo que reduz as doenças cardiovasculares, ele já é benéfico, porque ele tem proteção cardiovascular. Porque reduz a inflamação, reduz a gordura no fígado, tá? Reduz o açúcar, que é o que forma. Ah, o que forma placas de ateromas é o colesterol? Não, é o açúcar. É o açúcar que vai lá e inflama tudo e incentiva a formação de placa de ateromas. Aumento de energia, isso aqui é o que eu mais percebo nos pacientes. Aumento da energia, foco e disposição e melhora dos hormônios endógenos. Melhora quem tem obesidade e que tem um hipotiroidismo, a gente tem uma melhora. Melhora a testosterona, equilibra a predominância estrogênica nos pacientes com lipedema, tá? Nas pacientes que têm inflamações uterinas. Então, a gente consegue ver isso de forma muito significativa, tá? Amores, eu falei pra vocês no início, entrou bastante gente nova aí. Quem é aluno meu, que tá, né? Quem é aluno meu, tá aqui, que já é aluno da Black Vitalícia. Nós só estamos esperando terminar a Black Vitalícia para passar para vocês a lista, fazer uma aula explicando sobre parcerias e passar a lista para vocês de profissionais que nós conhecemos e profissionais que trabalham na saúde integrativa que vocês possam fazer parceria de forma segura, tá? Então, profissionais que estão aqui, que são aluno nosso,
né, médicos que estão aí, que querem fazer parcerias, nós vamos também buscar vocês para saber quem são vocês nos grupos, para a gente colocar a lista de médicos por região, tudo bonitinho. Então, nosso papel é ajudar sim, com todos vocês prosperem e busquem aí terem resultado e ajudem os pacientes de vocês, tá? Então, vocês vão poder fazer isso. E usa só para alunos da Black, isso é para alunos da Black, alunos nossos. Então, vocês que são alunos nossos, tá? Nós vamos ter um encontro falando sobre isso. E, óbvio, no grupo da Black, vocês vão conhecer quem são os seus parceiros ali. Por isso que é importante a gente estar numa comunidade vitalícia. A Black, ela te traz isso, ela te traz uma comunidade, tá? Ela te traz uma comunidade. Então, Riusa, por que você fez isso na Black? Porque lá é uma comunidade vitalícia. A gente está falando de uma comunidade vitalícia, de pessoas que estão ali a longo prazo. Ó, vão estar sempre se atualizando. Vão trabalhar com protocolos que nós vamos deixar lá para vocês, protocolos que são validados, seguros, que vocês vão estar conversando a mesma linguagem, ok? Que vocês vão estar conversando a mesma linguagem, tá? Riusa, eu ainda tenho oportunidade de me inscrever na Black? Tem, e daqui a pouco eu mostro isso para vocês, tá? Tem sim. Então, ó, efeitos colaterais e manejo. Quais são os efeitos colaterais e manejo que nós temos que ter aqui? Paciente vai ter náusea? Vai, se ele tiver com dose extremamente elevada. Então, a gente sempre começa com doses pequenas. Esse paciente vai começar a mudar a forma dele de comer. Se ele comer muito rápido, ele vai perceber que depois que ele come muito rápido, ele vai começar a ter um refluxo. Isso pode acontecer. Então, a gente orienta o paciente a comer devagar. Fracionar as refeições em mais vezes ao longo do dia. O paciente pode apresentar azia e refluxo? Sim, ele pode apresentar se ele come alimentos não indicados, que eu vou mostrar quais são esses alimentos. E aí sim, nós temos protocolos que a gente pode ajudar, chás digestivos ou cápsulas digestivas que nós podemos ajudar esse paciente. E esse paciente tem que evitar gordura, em especial os pacientes que não têm vesícula, tá? O paciente que não tem vesícula, ele vai ter muito mais colateral se ele come alguma coisa errada. Constipação, eu percebo que é muito comum uma constipação no paciente que já tem algum nível de desbiose. Então, ele pode ter uma constipação, e aí a gente pode ajustar isso com inulina, com plantagovata, nós podemos ajustar com água, com probióticos. Então, tem como melhorar isso, porque a ideia é melhorar esse intestino de modo geral, desinflamando. Fadiga, então, vai ter fadiga porque eu tenho uma ingesta calórica menor. A partir do momento que eu tenho uma ingesta calórica menor, eu vou ter uma sensação de fadiga. Então, eu preciso aumentar proteínas e minerais dentro desse protocolo. Flatulência é muito comum também quando o paciente tem desbiose, principalmente pacientes que têm SIBO, né? Que ele tem uma desbiose por fungos. Então, ele vai ter uma maior quantidade de flatulência ali, flatulência, que é aqueles peidos super fedidos. E aí, a gente precisa pensar em ajuste dessa microbiota desse paciente. E quais são os exames que eu tenho que estar atento enquanto profissional? Quais são os exames que eu preciso estar extremamente atenta? Glicemia, ela tem que ser acompanhada ali para estar sempre menor que 85. Roma e R, e aí eu sempre ensino para vocês, tanto é que lá na formação da Black Infinita, nós temos a formação de exames laboratoriais avançado, onde a gente mostra o cálculo desse Roma e R, né? O Roma e R tem que estar sempre menor que 2 desse paciente. TGO e TGP menor que 35, gama GT menor que 35. Riusa, eu tenho um paciente que está fazendo uso de tirzepatida e o TGP dele está em 60. Esse paciente, ele precisa de um detox. Por quê? Porque ele está metabolizando muita gordura, mas o corpo não está dando conta da velocidade que está. Então, o paciente precisa de detox. Riusa, de um paciente que está com gama GT alto e está fazendo uso da tirzepatida, do Mounjaro. Esse é um paciente que precisa de um suporte hepático. A gente precisa entrar com ele com um NAC, ou com ácido alfa-lipoico, ou com uma silimarina, porque isso é muito comum. Eu começo a degradar gordura, mas o meu fígado não dá conta de metabolizar. E aí, o que acontece? Esse paciente reduz o emagrecimento e esse paciente passa a ter mais colaterais, tá? Inclusive, alergias, baixa imunidade, que é muito comum. Nós vamos ter que observar a amilase, tá? E a lipase. Por quê? Nós não falamos que estimula enzimas pancreáticas, então nós temos que estar atento à amilase e à lipase, que tem que estar dentro desses valores. O HDL, a gente tem que fazer uma suplementação para que ele seja acima de 55 e o LDL esteja abaixo de 150. E o triglicérides, obviamente, se esse paciente não está comendo carboidrato em excesso, nós vamos ter um triglicérides menor que 100. A vitamina D desses pacientes tem que estar ajustada. Essa vitamina D tem que estar ajustada entre 50 e 80 nanogramas. Tem que estar ajustada. Por quê? O paciente que faz uso de Mounjaro, tá? O paciente que faz uso de Mounjaro, ele é obrigatoriamente um paciente que ele vai ter uma imunidade mais baixa. Inclusive, eu estava conversando com uma paciente essa semana e ela falou assim, Riusa, baixou minha imunidade. Ela teve herpes, ela teve candidíase, ela teve gripe no período. Por quê? Porque baixou também as vitaminas, então a gente tem que estar atento a isso. A B12 é extremamente importante que esteja acima de 800, por quê? Lembra que eu falei que impacta lá na sensação de uma leve depressão, o paciente ele sente uma sensação de vazio, de um pouco depressivo, então eu tenho que aumentar a B12 dele. Eu tenho que ter uma B12 bem equilibrada, porque ela atua na cognição. O folato, da mesma forma, ele tem que estar, né, que é o ácido fólico, de 10 a 15 nanograma no mínimo. Por quê? Porque atua na cognição. Perfeito? Quais são os protocolos mais vistos por aí?
Tá? Isso aqui não é regra, gente. Eu trouxe para vocês como uma noção, para vocês entenderem, então, o que vocês vão ver em prescrição, na maioria das vezes. Isso aqui não é regra, mas é mostrar para vocês o que isso aqui pode fazer. Normalmente, a primeira semana ou a primeira fase desses protocolos começa de 1 a 4 semanas em dose de 2,5 miligramas. Isso depende de cada paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente que é um menor, mulher, 2,5 miligramas vai ser uma dose muito boa. Dependendo daquela mulher ali. Mas se eu tenho um paciente extremamente obeso, compulsivo, talvez 2,5 miligramas não vai ser a dose inicial. Vai precisar de um pouco mais. Mas sempre na primeira semana, o ideal é começar com a dose mínima, para saber como esse paciente vai se adaptar, quais vão ser os colaterais, quais vão ser as reações, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Porque eu ligo aqui meu motorzinho, né? E eu vou embora. Vocês estão gostando? Perfeito. E olha que isso aqui é só a pontinha do iceberg. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada como atualização para quem já é aluno nosso do Saúde para Sempre, tá? Para quem é o aluno Black, Saúde para Sempre, sim, vai subir para vocês no módulo de tirzepatida, Monjaro. Tem um módulo lá que vocês vão ter de Monjaro e vai subir lá como atualização já para vocês, tá? Então, ó, o que mais que nós temos aqui? Semana 5 a 9. A partir da quinta e da nona semana, a gente pode ajustar para 3 a 5 miligramas. Aí você vai falar, Riusa, mas não tem Monjaro de 3 miligramas. Então, a tirzepatida, ela é manipulada por frasco. Então, ele dá sim para a gente fracionar a dose para 3 a 5 miligramas, porque ela vai fazer uma regulação desse apetite. Ela começa a regular, esse paciente não tem fome, se ele comer demais, ele passa a ter náusea, ele passa a ter desconforto. Então, aqui, às vezes, o paciente já emagreceu, gente. Na primeira semana, qual que é uma média de emagrecimento? 4 a 5 quilos. Isso é muito nítido que a gente percebe, de 4 a 5 quilos. Na segunda semana, na primeira semana, não, no primeiro mês, né, nas primeiras 4 semanas, a média de emagrecimento é de 4 a 5 quilos, dependendo de cada paciente ali, e se ele ajuda, faz atividade física, com essa dose de 2,5 miligramas, ele consegue emagrecer de 4 a 5 quilos. Na quinta semana em diante, da quinta à nona semana, essa dose deve ser reajustada entre 3 a 5 miligramas, podendo chegar até 7,5 miligramas, dependendo do paciente, porque a gente vai ter regulação do apetite e aqui a gente tem mais emagrecimento, mais em torno de 4 a 5 quilos de emagrecimento. Então, eu tô falando que em 2 meses o paciente pode emagrecer 10 quilos? Sim. Ele pode emagrecer 10, ele pode emagrecer 12, ele pode chegar até 15 quilos de emagrecimento, tá? Da 15ª semana, da 10ª semana, normalmente a dose vai estar entre 7,5 miligramas, podendo chegar até 10 miligramas, dependendo de cada paciente. E aqui ele tem uma ação plena na saciedade. Esse paciente, ele já tem um controle da sua alimentação, ele já está adaptado a essa medicação e vai precisar, se o paciente precisa emagrecer mais, vai precisar ir ajustando a dose, porque o corpo, ele ganha resistência. Rios, então o corpo ganha resistência à medicação? Sim, o corpo ganha resistência à medicação. Por isso que a dose tem que ser reajustada conforme cada paciente, de forma individual. E isso é muito importante vocês saberem para vocês poderem explicar para o paciente de vocês. Ensinar eles, explicar ao paciente. Porque às vezes o paciente ele acha que ele vai tomar aquela dose mínima e vai ser lindo, que ele vai emagrecer 20 quilos. E não é assim. Nos artigos né, de pesquisa do tirzepatida, fala muito bem que as doses de emagrecimento, até 20, 30%, a gente está falando de doses acima de 7,5 miligramas, chegando até 20 miligramas de produto, ok? Por semana, por dose semanal. E quais são as suplementações obrigatórias que eu não posso deixar de ter? Eu tenho que ter uma suplementação obrigatória? Tenho. Porque se eu não fizer essa suplementação obrigatória no paciente, o que vai acontecer? Ele vai ter queda de cabelo, ele vai ter cansaço, ele vai ter baixa libido, ele vai começar a não conseguir fazer as atividades, ele vai ter tontura, tá? Ele vai começar a ficar fraco, vai ter fraqueza, ele vai ter desnutrição. Vai acontecer uma desnutrição. Sim, a tirzepatida Monjaro causa desnutrição no paciente. Então, ele precisa ser acompanhado com uma suplementação, porque senão ele vai ficar desnutrido e aquilo vai se tornar algo pior do que era, tá? Principalmente em queda de cabelo. Principalmente em queda de cabelo, em cognição, em memória. Porque, como eu tenho uma alteração no esvaziamento gástrico, eu tenho uma redução na absorção da B12, na absorção do ácido fólico. Eu tenho uma redução na absorção do ferro. Aliás, na absorção de todas as vitaminas. Por isso que eu preciso de coenzima Q10 intramuscular. Complexo B intramuscular. Eu preciso de L-carnitina para auxiliar nesse metabolismo da gordura. Eu preciso de vitaminas ADEC, A, D, E e K2, porque a vitamina A aumenta a imunidade, a vitamina D modula essa imunidade, a vitamina E é também uma ação, tem ação anti-inflamatória e recicla a glutationa, e a K2 leva a vitamina D para os ossos, tá? Dependendo do paciente, eu vou precisar sim de protocolo de ácido alfa-lipoico ou NAC para estruturar esse fígado, para dar um apoio ao fígado. Lembra que eu falei que se esse fígado é um fígado muito gorduroso, é um paciente que tem que emagrecer vários quilos, ele precisa de um suporte hepático. Eu vou precisar de triometilador. Gente, esse paciente é como se ele fosse um paciente de bariátrico. Então a gente acompanha esse paciente e olha para esse paciente como se ele fosse um paciente bariátrico. Esse é o comportamento. É como se fosse um paciente bariátrico, porque ele passa a ter uma redução na sua alimentação. E usa, tem que ser injetável?
O ideal é que tenha pelo menos uma a cada 21 dias um protocolo injetável. É ideal que a cada 21 dias tenha um protocolo injetável e esse paciente também faça uso de uma suplementação oral, tá? Aí a gente precisa, dependendo do paciente, de algum ativo para desinflamar. Porque são pacientes que às vezes estão inflamados. E aí vai ser a baicalina, ou a curcumina, ou o blend senescence, que é o geranil geraniol, que reduz o processo inflamatório. Porque gordura, gente, é inflamação. E na gordura é onde fica a maior parte das toxinas. Eu não sei se vocês sabem disso, vou até voltar aqui. Eu não sei se vocês sabem disso, mas no tecido adiposo é onde fica os xenoestrógenos, é onde fica o metal pesado, é onde fica as contaminações por bisfenóis. Tudo fica no tecido adiposo. É lá no tecido adiposo que fica isso. Agora pensa, o paciente está emagrecendo, ele tem aquele acúmulo de toxinas no tecido adiposo. Ele começa a emagrecer, você acha que isso vai para onde? Para onde que vai? Vai para a corrente sanguínea. É para lá que vai. E aí tem paciente que começa a emagrecer bem e para. Porque isso vai para a corrente sanguínea e começa a ir para outros tecidos e impactar nos receptores. E aí eu contamino outros tecidos. Por isso que é algo para a gente ter essa consciência sobre como eu posso ajudar o meu paciente. Perfeito? Os piores alimentos para esse paciente fazer uso, quais são? Farinhas brancas, pão. Você não pode, você tem que falar para o paciente, ó, não dá mais para você comer pão, pão francês, pão, farinha branca, doces, rosquinhas, pizza, açúcares refinados, né, doces, bebidas alcoólicas, frituras, refrigerantes. Esse alimento não cabe mais, não cabe mais na vida desse paciente, porque quando ele comer, ele vai passar mal. Ele tem uma redução no metabolismo disso, no trato gastrointestinal. Então ele vai passar mal, ele vai ter muitos colaterais. E o que é ideal para esse paciente? Carnes brancas, carnes vermelhas magras, arroz integral, por quê? Porque eu tenho mais fibras, legumes, saladas verdes, porque eu tenho mais vitaminas ali, frutas cítricas, água. Esse paciente precisa de água, porque é um paciente que está eliminando toxinas, então ele vai sentir muita sede. Você vai ver seu paciente relatar. Eu não sei se tem alguém que faz uso, ele vai sentir muita sede, mas muita sede. Porque ele faz, no início, cetose. E paciente em cetose, ele libera muitos catabólicos. E a gente precisa incentivar esse paciente a consumir água. Aqui é muito legal, às vezes, você ter um apoio nutricional, sabe? De uma dieta diferenciada para esse paciente fazer uso ali. Oferecer isso para ele com um apoio ali, um suporte de uma nutricionista. Eu acho isso muito bacana. Suplementação obrigatória, oral. O whey isolado, 30 gramas pelo menos dia, mas esse paciente, dependendo do tamanho dele, pode consumir até 60 gramas, tá? O whey isolado aqui, para massa magra. Pepstron com HMB, e vocês podem acrescentar creatina aqui também. Pepstron, HMB, creatina, mais 3 gramas de creatina. E dá para mandar manipular, fica muito mais barato. Hoje tem Pepstron para vender em pote por aí, né, de indústria, mas manipulado ele ainda tá ficando mais barato, tá? Ômega 3 rico em EPA, eu sempre dou prioridade pelo ômega 3 rico em EPA, que a gente tem um resultado muito melhor. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Complexo B, então sim, eu preciso de uma formulação de complexo B e o Vitergan Zinco Plus, que eu gosto muito dele, que é consumo diário. NAC, de 600 miligramas, 2 vezes ao dia, para detox, é importante. Se o paciente precisa emagrecer muito, ele precisa eliminar as toxinas e a gente dá esse suporte metabólico para o fígado e também cognitivo, tá? A vitamina D3, se ele não for usar injetável, ele precisa usar a vitamina D3 e K2, tá? Pelo menos 5.000 unidades de D3 dia para esse metabolismo. Magnésio para regular esse intestino. Então, os pacientes que têm ali uma questão com o intestino preso, a gente usa ali um magnésio com esse paciente. Pode ser um magnésio de malato, pode ser o sulfato de magnésio, tá? Para melhorar esse intestino e probióticos. Aqui o probiótico, gente, pode usar aquele 10 ou 20 bi que o paciente compra na farmácia. 10 ou 20 bi que ele encontra na farmácia. E ele pode usar esse probiótico ali por 21 dias, principalmente no início, quando ele começa o programa, que ele vai sentir ali o intestino com uma alteração. E aí depois regulou o intestino, Reusa, a gente alterou a dose, ele pode consumir sempre que alterar a dose por uma semana, que ele vai ter uma resposta muito boa, tá? Estratégia alimentar desse paciente. Vai ser uma estratégia tendenciosa a low carb, tá? Uma estratégia tendenciosa a low carb, de 700 a 1.000 calorias dia. Nossa, mas só isso? Ele não vai conseguir comer muito. Então, vai ser uma média de 700 a 1.000 calorias dia, tá? Proteínas magras, arroz, batata, legumes, verduras à vontade, azeite, abacate, castanhas. Evitar glúten e leite de vaca. E hidratação, pelo menos 2,5 litros de água todos os dias. O paciente precisa de água, tá? Acompanhamento clínico. Esse paciente, ele precisa revisar sintomas e exames a cada 4 semanas. Precisa ver esse paciente, acompanhar e fazer exames. Né? Se é um paciente que está ali no início, tem que pedir o exame dele de lipase, tem que pedir os exames dele de gama GT, de TGO, de TGP, para acompanhar como esse paciente está em questão de toxicidade. Focar em manutenção de massa magra e estimular esse paciente a fazer treinos leves, tá? E estimular esse paciente ao treino leve, porque isso vai fazer total diferença. Isso vai fazer total diferença. Peraí, gente, a minha bateria tá acabando aqui. Isso vai fazer total diferença ali no resultado do seu paciente. Perguntas. Faz sentido para vocês? Ó,
Faz sentido para vocês? Essa aula, ela não tem a função de capacitar você a já sair fazendo qualquer coisa sobre esse paciente. Mas essa aula, ela abre a tua cabeça de entender que você tem muito cliente aí fora. E você precisa entender sobre esse cliente e sobre esse mercado, tá? Quando a gente encerrar agora, o fim do ano, vai dobrar o número de pessoas consumindo a medicação. Cada vez mais. Vai dobrar consumindo a medicação. Os valores da medicação tá cada vez mais barato. No Brasil, manipulado cada vez mais em conta. Cada vez mais barato. Tá? Não é segredo, gente. Hoje tem medicação para comprar de 60 miligramas, que a gente está falando de R$ 1.500 o frasco. Um frasco que de 60 miligramas vai durar ali, dependendo do paciente, 3 meses. Então, não é uma medicação cara a nível absurdo. Isso é valor de custo, tá? Aí tem que majorar os ganhos de vocês, o acompanhamento, tudo que esse paciente está tendo. Rios, a gente vai ter aula disso. Os alunos que fazem parte, essa aula hoje está aberta, né? Então, os alunos que fazem parte da Black Vitalícia, sim, vai ter aula disso, juntamente com a lista de profissionais que vocês podem trabalhar em parceria, tá? Que vocês podem trabalhar em parceria. E vai ter cada vez mais aí, gente, profissionais no mercado. Prof, com relação a tal lipolese, é recomendado? É recomendado lá. Aqui no nosso país, ela não é legalizada. Então, é uma medicação que tem documentação lá no Paraguai. Aqui no nosso país, não. Se você começar a vender ou trazer do Paraguai para vender aqui, isso é crime. Ok? Isso é crime. Só a pessoa, médico do Paraguai, que pode prescrever lipolese. Tá? Mas é uma medicação segura, é uma medicação de qualidade, assim como a tirzepatida. Ok? Assim como a tirzepatida. Vou passar para vocês vão ter mais aula disso, porque isso aqui é uma tendência. Vocês perguntarem, Hilza, isso é uma tendência? Isso é uma tendência. Isso aqui, ó, não vai voltar atrás. A indústria tá debruçada em cima disso. Entendeu que fazer produtos para isso, para emagrecimento, é o momento. É o momento. Ok? É o